Vamos iniciar a sexta etapa desta segunda parte com a ajuda de Deus. Esta sexta etapa terá 32 minutos de duração. Muito bem, continuando a falar sobre mais mistérios, vamos falar da única reencarnação que existiu na Terra. Elias, que foi arrebatado e retornou no corpo de João Batista. Mas aí então agora eu pergunto, por que isto teve que acontecer? Por que Elias teve que ser arrebatado e voltar novamente na Terra? O Senhor mostrou. O mistério é o seguinte: este anjo que aqui na Terra foi Elias, no céu, ele era muito amigo do arcanjo Miguel, do Senhor Jesus. E esse anjo, ele pediu para o Senhor Deus que ele gostaria de aqui na Terra ser a voz que clama no deserto. Ele tinha um desejo de aqui na Terra preparar o caminho do Senhor Jesus. Dando uma pausa, vamos imaginar que no ano de 1950, uma irmã que tinha 25 anos gerou um filho. Vamos dizer que este filho lá no céu, ele pediu para o Senhor Deus que ele gostaria de nascer aqui na Terra no ano de 2013. Vejamos bem, isto seria impossível. Por quê? Se Deus quisesse conceder a ele este desejo, o que iria acontecer? Iria acontecer que quando chegasse no ano de 2013, a sua mãe estaria com 88 anos. Sendo assim, para que isso fosse possível, seria necessário Deus mexer em toda a sua árvore genealógica, o que seria praticamente impossível, devido ao transtorno que isso causaria. Voltando a falar de Elias, é o mesmo caso, revelação de Deus. O Senhor mostrou que Elias nasceu 1225 anos antes do Senhor Jesus. Só, irmãos, que foi da vontade de Deus conceder o desejo do seu coração. E como para Deus não existe nada impossível, o que ele fez? Elias nasceu na época certa em que ele deveria nascer, sendo que a sua mãe foi aquele anjo que no céu o contaminou. Elias foi levado ao céu e aí então, 1225 anos após, ele retornou à terra no corpo de João Batista, sendo que Isabel, sua mãe, foi um anjo que no céu se ofereceu voluntariamente ao Criador para prestar esse serviço. E aí então, João Batista, com a sua morte, pagou o seu pecado original. O Senhor mostrou que João Batista não faz parte da realeza. E agora, irmãos, uma curiosidade. Está escrito na palavra que um grupo de discípulos de João Batista, os quais haviam sido batizados por ele, encontraram-se com os apóstolos. Resumindo, os apóstolos os convenceram a que fossem batizados novamente. Ora, por que isso aconteceu? Será que o batismo de João Batista não tinha validade? Não, ele tinha validade sim. Tanto é que ele batizou o Senhor Jesus. O que aconteceu foi o seguinte: João Batista ele veio na terra com uma missão dupla. Primeiro, preparar o caminho do Senhor Jesus. E segundo, naqueles dias também havia na terra um povo, o qual no céu foi fiel a Deus, mas se resguardou, ou seja, eles faziam parte daqueles 2%, os quais hoje pertencem às outras igrejas evangélicas. Então, este povo não pertencia à realeza. E a segunda missão de João Batista foi então anunciar o evangelho para eles e os batizar. Acontece, irmãos, que alguns, os quais pertenciam à realeza, creram na sua pregação e João acabou os batizando. Então foi por isso que Deus fez com que eles fossem até os apóstolos, simplesmente porque eles pertenciam à realeza e o lugar deles era na graça de Deus. Está claro? E agora, irmãos, como confirmação de que esta foi a única reencarnação da história, vamos ler aqui. Leitura número 67, Hebreus 9, verso 27. E, como aos homens está ordenado
morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Um dia eu orei a Deus e perguntei ao Senhor: Senhor, foram contaminadas no céu da nação 1 até a nação 12. Porém, aconteceu algum caso de um anjo que pertencia da nação 13 até a 24 estar passeando por uma dessas nações que foram contaminadas, e aí ele ter sido contaminado também? Então o Senhor respondeu que não. Não aconteceu nenhum caso desses. Diz na palavra que os 144.000 foram homens comprados da terra, homens puros que não se contaminaram com mulheres. Foram tirados da terra como primícias. Os irmãos sabem o que quer dizer isso? Todos os anjos no céu, os quais levaram para a frente e contaminaram inocentes, aqui na terra eles nascem mulheres. Agora, com esses 144.000, o que aconteceu foi que eles não se envolveram na causa. Eles não foram contaminados por ninguém e nem contaminaram ninguém. E é por isso que a palavra fala que eles não se contaminaram com mulheres. Isso, irmãos, é espiritual. Não quer dizer que eles aqui na terra não casaram com mulheres. Leitura número 68. Apocalipse 7, verso 1 ao 4. E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e chamou com grande voz os 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Esta visão que João viu a respeito dos 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra e que tinham o poder de danificar a terra, o mar e as árvores, isto, irmãos, é simbolismo. Refere-se ao período em que os 144.000 haveriam de passar por esta terra. Significava que este período iria ser um período de paz e de tranquilidade, pois, como nós já falamos, os 144.000 foram homens santos, homens puros, os quais, na realidade, no céu, eles não pecaram e nem se contaminaram. Eles só tiveram que passar por esta terra devido ao laço, à armadilha, a qual Lúcifer armou para eles no céu. O Senhor mostrou que a passagem deles por esta terra aconteceu no ano 670 a.C. E o Senhor mostrou também que no céu todos eles pertenciam à nação número 4. No meio desses 144.000 não existiam mulheres, todos eram homens. Por quê? Porque no céu nenhum deles levou para a frente contaminando inocentes. Está claro? Agora, aborto. Quando a criança nasce morta ou quando ele é provocado pela mãe. Sempre que acontecer de uma criança nascer morta, é porque ela não tem espírito. Isto significa que esta gravidez não foi planejada por Deus, foi um acidente. Agora, existe aquele aborto, o qual é provocado pela mãe. Esta mulher, ela está rejeitando o seu filho. Isso, irmãos, diante de Deus, é um crime. Naquele dia, no dia do juízo, o Senhor irá acusar essa mulher e dirá a ela: você tentou impedir que um daqueles que você contaminou tivesse o direito de entrar na terra. Agora, irmãos, uma mulher jamais ela conseguirá se livrar de gerar aqui aquele ou aqueles que ela contaminou no céu.
Aconteceu um caso interessante aqui em Santo André. Uma irmã nossa que participou das reuniões, ela é enfermeira padrão. Então disse ela que ela acompanhou um parto de uma mulher a qual tentou abortar a criança. Ela tomou um comprimido para provocar o aborto, porém este comprimido não funcionou. Então disse ela que ela acompanhou esse parto e quando a criança foi tirada, uma das mãozinhas dela estava fechada. E aí o médico abriu a mãozinha dela e na palma da mão estava aquele comprimido que a mulher havia tomado. Disse a irmã que os médicos ficaram perplexos, porque isso é impossível de acontecer. Quando uma mulher faz isso, este comprimido se dissolve no estômago, entra na corrente sanguínea da mulher e aí este veneno provoca o aborto. Então, irmãos, se uma mulher tem que gerar um que ela contaminou lá em cima, mesmo que ela consiga provocar um aborto, ela não escapará. Por quê? Porque este espírito voltará em uma outra gravidez. Só que ela terá que prestar conta deste crime perante Deus. Então agora, irmãos, olhem que interessante. Vamos falar de toda esta humanidade que passa pela terra, porém somente sobre os traidores, homens que não irão mais voltar para o céu. Entre eles, entre essas criaturas, se todos são traidores e não retornarão mais para o céu, por que existem então homens bem-sucedidos, ricos, outros menos bem-sucedidos, outros pobres, noias, mendigos? Por que isso? O Senhor mostrou. Isto não acontece por acaso. Isto faz parte da justiça de Deus. O Senhor mostrou que quanto maior foi o grau de revolta lá em cima, mais penalizada a pessoa é aqui embaixo. Então, por exemplo, tiveram anjos no céu que eles traíram a Deus, porém, o grau de revolta que eles tiveram foi muito pouco. Então, aqui nesta terra, o Senhor dá largueza para eles. São pessoas que aqui na terra, materialmente falando, são bem-sucedidas, têm uma vida boa. Agora, os irmãos acham que esses mendigos, esses noias que andam pelas ruas, foi por acaso que eles tiveram esta sina? De maneira nenhuma. Isso é justiça de Deus. Aqui em São Paulo, irmãos, a palavra noia significa moradores de rua ou mendigos. Só para os irmãos terem uma ideia, aconteceu que meu sogro faleceu e deixou uma propriedade, uma casa. E sendo assim, as suas filhas decidiram demolir a casa e fazer uma nova construção. E aí aconteceu que enquanto a papelada estava em andamento, os noias invadiram a casa e passaram a dormir lá. E como a nossa intenção era, dentro de poucos dias, fazer esta demolição, nós deixamos. E aí, o que aconteceu? Eles, além de invadirem para se abrigar, eles arrebentaram tudo o que tinha dentro da casa e ainda tocaram fogo em um cômodo. Então, irmãos, acontece que geralmente, quando a gente vê uma criatura dessas na rua, a gente fica com dó. Porém, não é para termos dó. A maioria são pessoas más, amaldiçoadas por Deus. Aconteceu um caso com o ancião mais velho aqui de Santo André. Era o irmão Luiz Galdino, ancião da Vila Camilópolis, o qual o senhor já recolheu. Nos anos 50, Deus mandou esse irmão para o nordeste do Brasil para levar o testemunho. Então esse irmão fez muitas viagens para lá e numa dessas viagens aconteceu uma coisa interessante. Disse ele que um dia ele estava num restaurante almoçando. Foi quando, de repente, uma porção de crianças paupérrimas rodearam a sua mesa e começaram a olhar ele comer. Esse irmão ficou tão penalizado vendo esse quadro que ele saiu da mesa, deixou tudo para as crianças e saiu do restaurante. Foi embora. Na hora, o senhor repreendeu ele. O senhor disse para ele: "Por que fizestes isso? Você acha que eu não estou vendo? Você sabe quem são esses espíritos?" Os irmãos estão entendendo? Os irmãos sabem o porquê que nascem no mundo pessoas com deficiências físicas, como cegas, aleijadas,
O Senhor mostrou, dando uma pausa. Os irmãos sabem qual é a diferença entre provas e castigos? Os irmãos já observaram esses irmãos que levantam para testemunhar e falam assim: eu agradeço a Deus porque Ele não tem olhado pelas minhas faltas, minhas fraquezas, minhas desobediências. Está errado, porque faltas e fraquezas Deus não imputa, Ele perdoa. Agora, desobediência não. Isso Deus imputa. E neste caso, quando acontece uma desobediência, está arriscado o Senhor castigar. Então, irmãos, por exemplo, um mesmo câncer, para um, ele pode ser uma prova, e para outro, ele pode ser um castigo. E qual é a diferença? A diferença é que quando o Senhor quer provar um que é dele para fazer uma obra espiritual, ele pode colocar uma doença como essa. Só que vejamos bem, neste caso será uma prova. Então como que o Senhor faz? Primeiro, ele avisa a pessoa. Depois que a pessoa entra na prova, ele consola, dá forças, visita a pessoa. Quando a prova está pesada demais, o Senhor dá um alívio. Enfim, ele dá toda a assistência para a pessoa. Por quê? Porque o objetivo dessa doença é só um. É só para que o Senhor faça uma obra espiritual. Agora, no caso de uma desobediência, quando o Senhor quer castigar, ele pode dar essa mesma doença para a pessoa. A diferença é que, neste caso, ele não irá consolá-la, não irá dar as forças suficientes, a pessoa se sentirá sozinha, ela irá sofrer igual a uma criatura quando está nesta situação. Agora, tem uma coisa, irmãos, que nós temos que saber. Deus é justiça, e se ele age com justiça para com os traidores, as criaturas, ele também tem que agir assim com aqueles que são seus. Então, por exemplo, se um filho de Deus cometer uma desobediência e Deus não o cobrá-lo por isso, todo o inferno irá chamar Deus de injusto. Então, um dia, eu estava na congregação e o Senhor estava mandando a palavra nesta linha. Então chegou uma hora que o Senhor disse: irmão, você está passando por isso e por isso. Você lembra, há 20 anos atrás, quando você aprontou isso e me desobedeceu? Então, chegou a hora da cobrança. Então, irmãos, vejam bem. Referindo-se a toda esta humanidade que passa pela Terra, a humanidade está dividida em 3 grupos: traidores, indecisos e fiéis. Então agora a pergunta: por que no meio dos seres humanos nascem pessoas aleijadas, cegas, com outras deficiências? O Senhor mostrou um porquê. Só que os critérios que definem se uma pessoa será portadora de uma deficiência dessa ou não são diferentes para os traidores, para os indecisos e para os fiéis. Falando dos traidores, o Senhor mostrou que sempre que isto acontece, sempre que uma pessoa nasce com uma deficiência desta, isto significa um castigo, é uma cobrança de Deus pelo seu grau de culpa que ele teve no céu. Agora então, falando dos fiéis. Quando eu falo fiéis, não é só o povo da congregação, são todos os fiéis que passam pelo mundo. Neste caso, é a mesma diferença entre prova e castigo. O Senhor mostrou que sempre que uma criatura aqui no céu foi fiel é portadora de uma deficiência dessa, isso faz parte da purificação da sua alma aqui na terra. Está claro? E no caso dos indecisos? O Senhor mostrou que sempre que uma pessoa vem a essa terra na condição de indeciso, o Senhor pode permitir que ela venha com uma deficiência dessa, simplesmente para que esta deficiência a ajude aqui na terra para que ela opte pelo bem. E aí então, no caso, se essa pessoa optou pelo bem, essa deficiência então a ajudará na purificação da sua alma. Será uma ajuda para que ela consiga retornar para o céu. Um dia, em uma reunião, teve uma irmã que me disse: irmão, tem uma coisa que, na minha opinião, eu acho que não é justo, porque veja bem,
todas as pessoas extremamente más que passam por esse mundo, por exemplo, esses bandidos que andam matando, assaltando, vão para o inferno. Então, um crente da congregação, que é uma pessoa boa, só porque ele pecou, vai para o inferno, ficar junto com esses bandidos. Isso é justo? Vejamos bem, irmãos. Vamos imaginar um assassino que foi condenado a 30 anos de prisão. Vamos dizer que quando ele cumpriu 15 anos da sua pena, devido ao seu bom comportamento, ele pegue uma liberdade condicional. Quando isso acontece, a pessoa ganha a liberdade de ficar na rua novamente. Porém, se durante esse período em que ela estiver solta em liberdade condicional, ela aprontar alguma coisa, ela voltará novamente para a prisão e irá cumprir o restante de sua pena presa. Então vamos supor que uma pessoa que ganhou essa liberdade condicional, um dia ela está num bar bebendo, sai uma briga e ela dá um tapa no outro. Aí chega a polícia, essa pessoa será identificada e, consequentemente, ela perderá o direito à liberdade condicional. Irá novamente para a prisão cumprir mais 15 anos em regime fechado. Então nós poderíamos dizer, mas espera aí, só porque ela deu um tapa no outro, vai pegar mais 15 anos de cadeia? Não é bem assim. Tem coisa lá atrás. Os irmãos estão entendendo? Tem coisa lá atrás. Leitura número 69. Hebreus 4, verso 3. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Os irmãos entenderam? Isso está se referindo aos traidores. O que eles fizeram, as suas obras, eles fizeram antes da fundação do mundo. Está claro? Muitos questionam se o inferno não seria uma pena pesada demais. Então agora eu faço uma pergunta para os irmãos. Vamos imaginar um homem que tenha praticado muitos crimes, roubos, assaltos, que tenha assassinado por maldade de maneira cruel mais de 50 pessoas, que seja um torturador, o qual tem prazer em ver o sofrimento alheio, que tenha também estrupado, assassinado várias crianças inocentes. Então agora eu pergunto, na opinião dos irmãos, este homem merece ser condenado ao fogo do inferno? Eu creio que todos os irmãos estão afirmando que sim. Pois bem, os irmãos sabiam que Satanás e os demônios, o que eles já fizeram de maldade, tanto no céu como principalmente na terra, tudo isso que nós falamos a respeito desse homem não seria absolutamente nada se comparado a que cada demônio já fez. Então eu pergunto, por acaso o inferno é uma pena pesada demais para eles? E para aqueles anjos que viviam no paraíso, gozando das delícias eternas, traíram a Deus e apoiaram e ainda apoiam esses criminosos. Então eu pergunto, para esses, o inferno seria uma pena pesada demais? Os irmãos pensem bem. Teve um irmão que perguntou o seguinte, nós sabemos que Deus é justiça e que tudo o que acontece de mal aos seres humanos não acontece por acaso, e sim é uma cobrança de Deus pelo mal que eles praticaram no passado, ou até mesmo no céu. Mas agora a pergunta é a seguinte, e os animais, qual o motivo pelo que eles também sofrem? Vejamos bem, quando Adão e Eva pecaram, quando o Senhor Deus passou a sua sentença para eles, o Senhor disse a Adão, agora maldita é a terra por causa de ti. Mas por que a terra se tornou maldita? Simplesmente porque o pecado de Adão e Eva abriu as portas para a entrada do pecado na terra, consequentemente, para a entrada da morte, tanto a morte espiritual como a morte material. Agora, vejamos bem, Deus não tem o prazer em ver o sofrimento de ninguém.
Só que a natureza dos homens é diferente da natureza dos animais. Mas por quê? Porque o homem é um ser que possui consciência. Já os animais não. Os animais são robôs feitos por Deus, sendo que cada espécie possui a sua função aqui na Terra. Então, por exemplo, um ser humano, quando descobre que está com uma enfermidade que o levará à morte, ele já passa a sofrer emocionalmente. Ele já sofre por antecipação. E este sofrimento, irmãos, muitas vezes é pior do que a morte em si. Agora, os animais já não. Pelo fato deles não possuírem consciência, eles também não sabem que irão morrer. E isto já é um sofrimento a menos para eles. Em segundo lugar, o Senhor Deus já criou os animais com um sistema de bloqueio da dor. Quando a dor se torna intensa, existe um mecanismo que desliga o cérebro do animal. E em terceiro lugar, os irmãos observem, por exemplo, a natureza dos grandes felinos, como leões, leopardos, onças, tigres. Quando eles capturam as suas presas, eles já mordem direto no pescoço, provocando uma morte rápida. Então, irmãos, na nova terra não haverá mais morte e nem dor para os animais. Porém, aqui nesta terra, por causa do pecado e da morte, não teria como ser diferente. Tiveram irmãos que me perguntaram: irmão, e quanto a judiar dos animais? Diante de Deus, o que acontece? Olha, irmãos, isso é uma coisa que desagrada profundamente o nosso Deus. E sempre que isso acontece, haverá uma cobrança. Então, vamos imaginar um irmão que é um trigo, mas que faça isso. Logicamente, ele não irá perder a vida eterna por causa disso. Porém, haverá uma cobrança de Deus aqui nesta terra. Eu conheci um irmão que tinha uma chácara e ele era meio nervoso. E na chácara ele tinha uma cachorra, uma pastor alemão, e um dia aconteceu que essa cachorra entrou dentro do galinheiro e matou algumas galinhas. Esse irmão ficou nervoso e aí o que ele fez? Naquele momento de ira, ele amarrou uma corda no pescoço da cachorra e a enforcou em uma árvore. E aí, irmãos, passaram-se muitos anos e aconteceu que no final da sua vida, esse irmão ficou hospitalizado e acabou indo para uma UTI. E aí, de vez em quando, ele acordava sobressaltado, apavorado, dizendo: a cachorra, a cachorra! Os irmãos estão entendendo a cobrança de Deus? Então, irmãos, da cobrança de Deus, ninguém escapa. Agora, existem dois tipos de cobranças. Existem aquelas cobranças que Deus faz aqui nesta vida, tem aquela cobrança que será feita na outra vida. Então, irmãos, bem-aventurado aqueles os quais Deus cobra aqui nesta vida. Um dia eu orei ao Senhor e perguntei: Senhor, os 12 apóstolos, de qual nação do céu que eles eram? E o Senhor mostrou que todos eram da nação número 1. E mais um detalhe: todos eles foram contaminados no início da contaminação. Todos eles ficaram sem mães. Todos foram contaminados pelos demônios. Os irmãos lembram que nós falamos que na primeira nação formaram-se 3 grupos. Primeiro, aqueles 12.551.000 que foram fiéis a Deus e já brigaram contra os demônios defendendo Deus. Segundo, aquele grupo de 16.100.000, os quais também foram fiéis, porém não chegaram a brigar contra o diabo, porque quando eles foram contaminados, Satanás e os demônios já tinham ido embora para a segunda nação. E terceiro, o grupo dos traidores. E o Senhor mostrou que esses 12 apóstolos, eles estavam no grupo dos traidores, porém não eram traidores, foram fiéis a Deus. E mais, brigaram defendendo o Senhor Jesus. Então, irmãos, as mães de todos eles foram anjos que no céu voluntariamente se ofereceram ao Criador
para aqui na terra prestarem este serviço. E tem mais: todos eles, no céu, voluntariamente se ofereceram ao Criador para esta missão aqui na terra, acompanhar o Senhor Jesus na implantação do Evangelho e da graça. Muito bem, chegamos então ao final da segunda parte. Que a paz e a graça de Deus permaneçam em nossos corações. Deus, ó Pai bendito, transformou meu ser, revelou-me a graça pelo seu poder. Nada me separa do divino amor que me une a Cristo, o meu Salvador.